pedia apenas um pedaço de pão. Recebia desprezo. Era enxotado da porta de um hotel de luxo todas as noites, como se fosse invisível. O gerente, orgulhoso e arrogante, acreditava que nunca precisaria olhar para baixo. Imagine ser tratado como lixo diante de dezenas de pessoas. Ouvir todos os dias que você não serve para nada, que sua presença é uma vergonha. E anos depois, voltar ao mesmo lugar, não mais como alguém humilhado, mas como dono absoluto daquele império. Esta não é apenas uma história sobre reviravolta. É uma história sobre orgulho, sobre a arrogância que um dia cai e sobre a bondade que sempre vence. Mas o destino é implacável. Anos depois, esse mesmo gerente voltaria ao hotel, desta vez desesperado por uma vaga de emprego. O que você faria se o homem que você humilhou no passado estivesse agora sentado na cadeira de chefe, com poder sobre o seu futuro? É exatamente isso que aconteceu neste relato surpreendente. Prepare-se para acompanhar uma jornada de lágrimas, quedas e superação, que começa na porta de um hotel de luxo e termina com uma das lições mais fortes que a vida pode ensinar. Nunca julgue alguém pela aparência, porque a vida sempre dá voltas, e quem você pisa hoje pode ser justamente quem vai estender a mão para você amanhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. Na fachada imponente do Hotel Grand Palace, cada detalhe refletia luxo e poder. Carros de alto padrão chegavam e partiam. Recepcionistas sorriam com precisão ensaiada. E o gerente Augusto caminhava com passos firmes, sempre erguendo o queixo para reforçar sua autoridade. Na porta, um homem maltrapilho estendia a mão, pedindo um pouco de comida. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Senhor, poderia me dar algo para comer? Augusto parava diante dele e, com o olhar frio, respondia: aqui não é lugar para mendigos. Vá arrumar um trabalho antes de incomodar meus clientes. As palavras vinham carregadas de veneno. Algumas pessoas se compadeciam, outras fingiam não ouvir, mas a rejeição de Augusto sempre era a mais cruel. Esse embate se repetia noite após noite, como um espetáculo que ninguém queria assistir, mas que se tornava parte da rotina do hotel. Para ele, era apenas um incômodo. Para o homem humilde, cada frase era um registro guardado em silêncio, um teste invisível que ninguém imaginava estar acontecendo. O tempo, porém, não perdoa arrogâncias. Anos depois, o prestígio de Augusto começou a ruir. Um erro administrativo em investimentos ligados ao hotel custou seu cargo. Endividado, perdeu a posição de respeito que o sustentava. Amigos desapareceram, familiares se distanciaram, e a sensação de poder, antes tão sólida, virou pó em suas mãos. Caminhava pelas ruas sem o mesmo brilho nos olhos, lembrando-se das vezes em que ele mesmo enxotava quem nada tinha. Agora, ele era o homem invisível. Certo dia, um telefonema reacendeu uma centelha de esperança. Fora convidado para uma entrevista em um hotel luxuoso, recém-reformado e ainda mais grandioso que o antigo. Vestiu seu terno gasto, respirou fundo e repetiu para si mesmo: é a minha chance de recomeçar. Preciso mostrar que ainda sou alguém. O coração acelerava a cada passo até a recepção. O ambiente era esplendoroso. O cheiro de perfume caro pairava no ar, e cada detalhe parecia lembrar o mundo que ele havia perdido. Quando Augusto entrou na sala de entrevistas, seu corpo inteiro tremeu. Sentado à mesa com postura firme e olhar tranquilo, estava o homem que um dia pedira pão na porta do antigo hotel. O mendigo. Ou melhor, o ex-mendigo, que agora era dono de todo aquele império. O silêncio foi tão pesado que parecia esmagar as paredes. Augusto tentou falar, mas sua voz falhava. Eu não sabia. O novo dono, Henrique, ergueu-se lentamente e disse: é curioso como a vida dá voltas, não é? Você me tratava como lixo todos os dias. Não porque precisava, mas porque achava que era superior. E hoje está diante de mim, implorando por uma chance. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Eu estava apenas protegendo a imagem do hotel. E balbuciou. Henrique então respirou fundo e respondeu: não se trata do que você parecia. Se trata de quem você realmente era quando ninguém estava olhando. Henrique se levantou da cadeira com calma, mas cada passo até Augusto parecia pesar como se o chão fosse de chumbo. O silêncio dentro da sala fazia o som do relógio ecoar como um tambor. Ele parou diante do homem que outrora lhe negara até um olhar humano. Você sabe quem eu sou? Perguntou em voz baixa, quase sussurrada, mas cheia de firmeza. Augusto balançou a cabeça sem coragem de encarar. Eu sou aquele homem que você enxotava todas as noites da porta do seu hotel. Aquele a quem você dizia que não tinha valor,
que era um estorvo para seus clientes. Mas o que você não sabia é que eu estava observando, testando. E cada palavra que você me disse se gravou como ferro em brasa. O ex-gerente tentou justificar-se. Eu tinha uma imagem a zelar. Não podia deixar que o hotel parecesse mal visto diante da elite. Henrique então se aproximou ainda mais e, encarando-o nos olhos, rebateu. Zelar pela imagem nunca deveria ser mais importante do que zelar por um coração humano. A sala se encheu de uma tensão quase palpável. Henrique continuou. Naqueles dias, eu não precisava do seu pão, nem do seu dinheiro. O que eu queria era enxergar quem, entre tantos engravatados, ainda tinha compaixão. Sabe o que descobri? Que os mais simples, aqueles que tinham pouco, eram os que mais estendiam a mão. Funcionários humildes me davam café escondido. Hóspedes discretos me ofereciam moedas com vergonha. Mas você, Augusto, que estava no alto, nunca me deu nada além de desprezo. Os olhos de Henrique marejaram, mas sua voz não vacilou. Foi ali que aprendi que a verdadeira riqueza não está nos cofres, nem nas contas bancárias, mas no que carregamos dentro. Você achava que estava me afastando para proteger o hotel, mas na verdade estava revelando o tamanho da sua pobreza de espírito. Augusto chorava silenciosamente, tentando articular algo, mas Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Não preciso de suas desculpas. Preciso que entenda a lição. Depois de uma longa pausa, Henrique inspirou fundo e declarou: mesmo com tudo isso, eu não quero esmagar você. Quero lhe dar uma oportunidade de provar que pode ser diferente. Não será fácil, não será rápido. Você não será meu gerente, não terá status, não vestirá ternos caros por enquanto. Vai começar de baixo, como qualquer funcionário que precisa aprender humildade com as próprias mãos. Se conseguir suportar o peso dessa lição, se mostrar no dia a dia que mudou, talvez então possa crescer novamente. As lágrimas de Augusto escorreram livremente. Ele caiu de joelhos, segurando as mãos como se implorasse ao destino. Obrigado. Eu prometo que vou mudar. Eu não vou desperdiçar isso. Henrique o observou em silêncio e, pela primeira vez, seu olhar não era de julgamento, mas de compaixão. Levante-se. A verdadeira prova começa agora. E lembre-se, mais importante que reconquistar um cargo é reconquistar a sua própria humanidade. O primeiro dia de Augusto no novo cargo foi um choque para o seu orgulho. O homem que um dia comandara reuniões, que dava ordens com voz autoritária, agora carregava malas de hóspedes que mal o notavam. Suas mãos, antes acostumadas a assinar papéis e contratos, agora tremiam sob o peso do esforço físico. Alguns funcionários cochichavam nos corredores. Você viu? O ex-gerente está ali carregando bagagens. E riam em tom abafado. Mas Henrique observava de longe, atento, sem dizer nada. Ele sabia que cada humilhação sofrida naquele momento era um passo no processo de transformação. Augusto, com o coração pesado, repetia para si mesmo: eu mereço isso. Preciso aprender. Aos poucos, começou a notar detalhes que antes jamais lhe chamariam atenção. O sorriso grato de um hóspede ao receber ajuda sincera, o brilho nos olhos de uma camareira que era tratada com respeito e a leveza de ser útil sem esperar aplausos. Pela primeira vez, Augusto experimentava a essência da humildade. O tempo passou, e com ele, cada pequeno gesto de Augusto começou a desenhar uma nova história. Ele não reclamava das tarefas, não recusava os serviços mais simples, e até oferecia ajuda espontânea aos ex-colegas. Deixa que eu lavo os copos. Você já trabalhou muito hoje, dizia uma funcionária da Copa. Sua voz, antes seca e arrogante, agora carregava calor humano. Muitos que antes riam de sua queda, passaram a respeitá-lo pelo esforço genuíno em mudar. Certa noite, um hóspede idoso teve dificuldade para subir uma escada. Augusto, sem pensar duas vezes, ofereceu seu braço e o acompanhou até o quarto. O homem apertou sua mão e disse: poucos fariam isso. Obrigado, meu filho. Esse simples gesto encheu Augusto de uma sensação nova. Orgulho verdadeiro. Não por status ou dinheiro, mas por ser útil a alguém. Henrique assistia discretamente a tudo, e um leve sorriso em seu rosto revelava que a semente da transformação estava, enfim, germinando. Meses depois, a história de Augusto já havia se espalhado pelo hotel. Funcionários novos ouviam a narrativa. Como uma lenda, sabia que ele já foi gerente e caiu por causa do orgulho. Agora está reconstruindo tudo, passo a passo. E a lição não se limitava a ele. Inspirava todos que trabalhavam naquele lugar. Henrique finalmente chamou Augusto para uma conversa em seu escritório. Você aprendeu, Augusto? E perguntou com firmeza. O ex-gerente respirou fundo e respondeu. Aprendi que o verdadeiro poder não está em mandar,
mas em servir. Aprendi que respeitar cada pessoa é mais valioso do que qualquer posição. Hoje enxergo o que antes era invisível. Henrique assentiu com os olhos marejados. Então você venceu a maior batalha, contra o próprio ego. Continue nesse caminho, e tudo o que você perdeu pode ser reconstruído, mas de forma sólida. Naquele momento, a moral da história ficou gravada. A maior riqueza de um homem é sua humanidade.